vocês também. Alô, alô, de volta para mais uma aula de Direito Administrativo. Boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está assistindo no YouTube. Não se esquece, bicho, nossas aulas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, eu, professor Santos Santiago, estou de volta. E para não mais parar, né? Presta atenção aí, cara. Segue aí o nosso canal, dá o follow aí, acompanhe as nossas aulas anteriores e bora mais numa aula, beleza? Presta atenção. Já falei, se inscreve lá no canal no YouTube, não se esqueça de dar aquele like, comentar, curtir, compartilhar. E também, quem é que não segue lá no Instagram? Professor Sandro, tá aí o meu Instagram, sandro.sntg. Segue lá, dá esse follow, vamos interagir, fiquem à vontade, beleza? Olha aí, preparatório online, né? Na dúvida, você chama quem? Tava com saudade de falar isso. Chama o fiscal, chama o fiscal. Beleza? Aula 7 de Direito Constitucional. Hoje a gente está se preparando para o concurso do DETRAN, para o concurso de oficiais da Polícia Militar do Estado do Amapá. A TRT8 está chegando, mês que vem já é a prova. TJAP está quase para sair o edital. E outros concursos, beleza? Vamos enfrentar de cabeça erguida e vai dar tudo certo. Tá baixo? Vejam aí, eu acho que está tudo aumentado, está tudo bem aqui com o meu áudio. Já testei antes. Tá só o filé, beleza? Aula 7, cara, aula 7, presta atenção. Já dei 2 aulas de Direitos e Garantias Fundamentais. Dá uma revisada nessa parte. Já tem uma aula também de Remédios Constitucionais na nossa playlist. Então, essa é a última aula de artigo 5º, cara, a terceira parte. Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, parte 3, cara, parte 3. A gente parou na última aula falando sobre crimes imprescritíveis e inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, beleza? Hoje a gente vai continuar nessa pegada com o texto constitucional. Então, segue aí. Antes, eu sempre trago isso para a gente se situar em que parte a gente está. Ainda dentro do texto constitucional, olha, presta atenção aí. A gente está aqui em Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. A gente vai terminar esse assunto hoje e aí a gente vai seguindo o texto constitucional. O nosso planejamento é seguir com direitos sociais, né? Direitos de nacionalidade. A gente já tem uma aula de direitos de nacionalidade, então reassiste ela aí. E a gente vai ter uma aula de direitos políticos, beleza? Tranquilo? Partidos políticos, cara, geralmente não cai. Então vou passar direto nessa porra, vou passar para outro assunto. Dentro dessa parte de direitos e garantias fundamentais, a gente precisa saber algumas características dos direitos e garantias fundamentais. Então, vou fazer com vocês uma pequena revisão através de 2 questões. Presta atenção aí, ó. Olha essa questão do CESP-SEBRASP de 2022. O professor já começa com questão, bicho. Se eu mal chega, já começa resolvendo questão. Então, bora lá. Olha como é simples. Questão de 2022. Questão de 2022 agora. Olha aí. Os direitos e garantias previstos pela Constituição Federal de 88 estão dispostos em rol taxativo em razão da ampla rede de proteção a eles destinadas. Pergunta. Lá no artigo 5º, que é o artigo que a gente está estudando, a gente tem vários direitos fundamentais, né? Inclusive, é um artigo muito longo, um dos artigos mais longos, né? Tem 79 incisos e 4 parágrafos. Todos esses direitos fundamentais que estão lá no artigo 5º, direitos e garantias fundamentais, eles se encerram só no artigo 5º, ele é um rol taxativo. O que vocês acham? O rol de direitos fundamentais previsto também no artigo 5º, mas também do artigo 5º ao 17, ele é um rol taxativo. Que diabo é rol taxativo, bicho? O que é rol taxativo? É um rol fechado, é uma lista fechada, hein? É uma lista fechada. E agora? É uma lista fechada ou não é? Não é taxativo, pô, né? Então, quando a questão afirma que o previsto na Constituição Federal é um rol fechado, uma lista fechada de direitos fundamentais, está errado. Por quê? Porque lá no artigo 5º, por exemplo, a gente tem um monte de direitos e garantias fundamentais, mas é uma lista exemplificativa. A gente pode ter direitos e garantias fundamentais em leis, a gente pode ter em outros dispositivos constitucionais, a gente pode ter em tratados internacionais de direitos humanos, né, que sejam aprovados com rito ou não de emenda. Então, quando a questão fala que o rol é o quê? Taxativo, tá o quê? Tá errado, porque aquele rol que tá lá, aquela lista, ela não é fechada, é uma lista aberta, né? Inclusive, isso é característica dos direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais, beleza? Tranquilo? De boa. Essa daí tava fácil, professor. Manda outra.
Manda outra. Outra de característica dos direitos fundamentais. Ainda na mesma prova, olha aí. Ó. Os direitos fundamentais, né, caracterizam-se por seu caráter absoluto, característica que permanece mesmo havendo eventuais colisões entre eles. Correto isso? Não, isso daí tá errado, cara, tá errado. Por quê? Porque nenhum direito fundamental tem o quê? Caráter absoluto. Os direitos fundamentais, eles têm uma característica chamada o quê? Relatividade. Eles são relativos, ou seja, em determinados casos, os direitos fundamentais, eles podem ser o quê? Podem ser afastados, né? Ou seja, numa colisão entre eles, algum direito fundamental pode ser aplicado e outro pode ser afastado. Isso acontece muito justamente nesse choque. É justamente pelo choque de direitos fundamentais que eles não têm um caráter absoluto. Eles têm um caráter quê? Relativo. Então, essa daí também está errada. Beleza? Fechamos essa primeira parte com característica dos direitos fundamentais. Pronto. Era só para dar uma revisada para não perder esse tipo de questão, cara. Não perde esse tipo de questão, bicho. Senão vai levar porrada. Porrada de quem? De mim. Presta atenção, bora continuar lá no texto condicional. O que está de amarelo, esse amarelo bem forte aí, né? Esse amarelo vatapá, inclusive amanhã não, domingo é Sírio, vai ter maniçoba e vatapá. Quem tiver, pode me convidar. Esse amarelo vatapá aí, presta atenção, isso é texto condicional. A partir da leitura do texto, vou continuar com vocês com alguns comentários e às vezes tem alguns comentários e algumas questões que a gente vai desenvolver a partir do texto. Você sabe que é essencial ler o texto condicional, né? Então não vai perder tempo. Vamos ler o texto condicional de vez em quando. Presta atenção. Olha o inciso terceiro que diz, olha, ninguém será submetido o quê? A tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Que diabo, professor? O inciso terceiro vem agora, na terceira aula. Lembra que eu falei lá na primeira aula que eu deixaria o inciso terceiro para esse momento, quando a gente fosse tratar da individualização das penas, da parte de penas proibidas e penas permitidas? Esse inciso terceiro, ele está meio deslocado lá, mas ele se encaixa bem aqui, ó. Por exemplo, quando se fala que ninguém será submetido à tortura, isso é fato, por exemplo. Ninguém, em nenhuma situação. E eu estou falando isso, sabe por quê? Porque essa palavra ninguém, ela aqui tem um caráter absoluto, não tem? Vocês acham que o Estado brasileiro, ele pode, em alguma situação, promover a tortura através dos meios legais, hein? Então, esse ninguém, quando a Constituição diz, é ninguém mesmo, né? Ninguém. Não tem abertura pelo texto constitucional. Alguns teóricos dos direitos humanos, eles falam, sei lá, daquela teoria da bomba relógio. Lembra da teoria da bomba relógio? Do terrorista da bomba relógio? O cara colocou uma bomba relógio e só ele sabe onde está. Aí a polícia pegou e aí ele não quer falar. E aí a polícia, com vista de, sei lá, evitar um mal maior, tortura o cara justamente para descobrir onde está a bomba relógio. Essa teoria funciona lá na teoria dos direitos humanos, que tem uma parte da uma galera que defende, enfim. Aqui no direito constitucional, o texto constitucional é taxativo, cara. Ninguém será submetido à tortura. Inclusive, a gente tem uma lei de tortura, né? E essa nossa lei de tortura, ela é bem abrangente, cara. Tem que saber isso, sabe por quê? Tem um tratado internacional de contra a tortura que caracteriza a tortura somente com uma ação de agentes públicos. A nossa lei de tortura, não, ela é bem abrangente, ela abrange até particular. Você, por exemplo, pode ser condenado por torturar alguém, cara. Então, cuidado, não precisa ser agente público. Tratamento desumano ou degradante, a gente sabe o que é, né? Enfim. Não vou aprofundar nesse ponto. Nesse primeiro momento, basta a leitura do texto. O que a gente precisa decorar ainda nessa parte de individualização de penas, penas proibidas e penas permitidas? Justamente esses incisos aqui, ó. O 44 e o 45. O 44 fala da individualização das penas. Quem trata muito bem da individualização das penas são as leis penais, né? Que, de acordo com o comportamento do agente, vai individualizar a pena. Então, lá no Código Penal tem boa parte desse tratamento individualizado da pena. Só que a Constituição, ela diz, olha, né? Vai ter a individualização, quem vai fazer isso é a lei, lógico, não só a lei, mas também o julgador, né? Ou então o legislador, quando for fazer uma lei, tem que individualizar os comportamentos, né? Por isso que a gente vê a pena, ela varia de acordo com a gravidade do delito. Mas a Constituição, ela dá um mandado dizendo, olha,
Você vai individualizar de acordo com o caso, mas você vai adotar quais tipos de penas. Ou seja, quais tipos de penas são permitidas. A famosa privação de liberdade, que é a famosa prisão, né? Aqui o texto constitucional usa o termo privação ou restrição de liberdade. Perda de bens é uma pena, no caso penal. Você pode ser condenado a perder bens que você conseguiu ilicitamente. Multa. Muitos crimes, às vezes, são apenados só com privação de liberdade, outros com privação de liberdade e multa, e alguns outros só com multa. Tem diversas infrações penais que são apenadas com multa. Prestação social alternativa, né? Às vezes o juiz ele pode substituir uma pena privativa de liberdade por uma prestação social alternativa. Quem vai disciplinar isso é quem? É o Código Penal e as leis penais especiais, ou suspensão e interdição de direitos, né? O juiz pode determinar que, além de ser preso, você pagar uma multa, ele pode fazer você ter alguns direitos suspensos. Sei lá, suspender o direito político, perdeu a função pública, perdeu o direito de dirigir por um certo tempo, alguma coisa desse tipo aí. Então, cuidado. Só que, o que é mais importante nessa primeira parte? Além de saber as penas permitidas, a gente tem que saber quais penas são proibidas. Principalmente essa no caso de morte, olha. Não haverá penas, ou seja, não vai ter pena de quê? De morte. Se eu perguntar para vocês, pena de morte no Brasil é possível? É possível pena de morte? Ou seja, ou em nenhuma situação é possível a pena de morte, hein? Pena de morte é uma pena proibida, hein? Tem um monte de pergunta aí que eu não vi nenhuma resposta. Vocês estão dormindo, né? Ou vocês estão assistindo a minha aula diretamente do bar. Tem uma galera que faz isso, sabia? Fica só com o celular e fica só assistindo. Tá, primeira pergunta. Pena de morte, ela é possível no Brasil, em um determinado caso. Segundo, se eu perguntar para vocês se a pena de morte é proibida, vocês têm que falar que sim, pô, que é proibida. Mas ela é proibida sempre? Não, tem uma determinada situação que ela é permitida. Ou seja, em regra, ela não é permitida. Em regra, porque o próprio texto constitucional diz, olha, salvo em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, é possível ter pena de morte? É. Então, fica atento a isso daí. Qualquer questão de prova que fale que em caráter absoluto é proibida a pena de morte já está errado, porque a própria Constituição fala que em caso de guerra declarada é possível. Não pode pena de caráter perpétuo. Bicho, pena de caráter perpétuo é aquela que não tem fim, pô, aquela que dura para sempre. E o caráter é perpétuo, né? O caráter é perpétuo, né? Não quer dizer que ela vai ser perpétua, mas o caráter, ela tem cheiro de perpétuo. Entendemos? Entendemos. Trabalhos forçados, não pode pena de banimento e não pode pena cruel. Beleza. Grava isso daí e até trouxe um esqueminha para vocês. Presta atenção, trouxe até um esqueminha para vocês, justamente penas admitidas e penas vedadas. As penas admitidas, presta atenção, elas têm uma lista exemplificativa, podendo ser ampliada com o próprio texto constitucional ou com a própria legislação infraconstitucional. Ou seja, quais são as penas admitidas? Pena de morte, na excepcionalidade, no caso de guerra declarada, na excepcionalidade, isso não é regra. E a regra é que a pena de morte seja o quê? Seja proibida, porque afinal a gente está sempre em guerra declarada, ou a gente está sempre, na maioria das vezes, em tempo de paz. Por exemplo, agora a gente está em tempo de paz, né? Então não pode pena de morte, não pode pena de morte, só em caso de guerra declarada. Ainda, privação ou restrição da liberdade, tem gente chegando. Perdimento dos bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direito. Não pode pena de morte em tempo de paz, pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados, pena de banimento e penas cruéis. Beleza. Só que eu queria chegar a esse ponto para perguntar alguma coisa para vocês. Pena. A gente vai ver mais lá na frente. Princípio da intranscendência da pena. A pena, ela não passa da pessoa do condenado. Isso diz o texto constitucional e isso disciplina o Código Penal. Beleza. Tranquilo. E aí eu vou perguntar para vocês, quais penas daqui passam da pessoa do condenado e quais não passam? Porque a gente tem algumas situações que pode passar da pessoa do condenado, mesmo sendo pena. Vou perguntar para vocês.
Pena de morte em caso de guerra declarada passa da pessoa do condenado. A pessoa foi condenada. Ela pode mandar outra no lugar dela? Não. Pena de morte não passa da pessoa do condenado. Pena de privação ou restrição da liberdade passa da pessoa do condenado. Você foi condenado a 20 anos de prisão, né? E aí você diz, você tem um irmão mais novo, você já tá mais velho, já tem uns 30 anos já, pô. Se passar 20 anos, vai sair com 50. Você chega pro seu irmão que tem 18. Você, moleque, vai lá no meu lugar. Vai lá cumprir essa pena de prisão. Pode isso? Pode, não pode, pô. Privação, restrição da liberdade, não pode também. Não passa da pessoa do condenado. Multa, passa da pessoa do condenado? Não. Multa é pena, né? Se a pessoa foi condenada a multa, não passa. Prestação social alternativa, sei lá, o juiz te condenou a fazer trabalho voluntário. Ou o juiz te condenou, não, já que você não quer ficar preso, então vou te passar aqui uma pena alternativa. Você vai varrer a rua. Pode passar da pessoa do condenado? Não passa da pessoa do condenado também. Suspensão e interdição de direitos. Passa da pessoa do condenado? Também não, cara. Tem que saber isso. Não passa. E o que passa, professor? Passa alguma coisa? Passa. A própria Constituição vai dizer assim, olha, a obrigação de reparar o dano é indenização. A indenização, morreu. Você praticou um crime. E aí você morreu. Extinguiu a punibilidade, né? Só que, pelo seu crime, o juiz também disse, não, você vai ter que pagar para a família da vítima o quê? Uma indenização, né? A obrigação de reparar o dano, uma indenização. E aí não é que você deixou o quê? Herança. Você tinha muito dinheiro, você estava rico, tinha passado no concurso do Detran, já estava rico. E aí sobrou uma grana. O juiz diz, opa, esse patrimônio transferido aos herdeiros vai responder pelo quê? Pela indenização. Então, o que passa da pessoa do condenado? Além da indenização, que é a obrigação de reparar o dano, o perdimento dos bens. Você adquiriu bens e esses bens foram adquiridos ilicitamente. O juiz vai dizer, opa, quem manda morrer? Problema teu, deixou bens. Então, mesmo assim, essa herança ela vai ser perdida, né? Você deixou bens para os seus herdeiros. Até o limite do valor dessa herança, você pode responder, você não, seu patrimônio deixado. Responder pela indenização e pode perder os bens os bens adquiridos ilicitamente, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Sabemos o que pode passar na pessoa do condenado, o que pode? A indenização e o perdimento dos bens. Lembrando que até o limite do valor da herança. Ô, letra feia, meu Deus do céu. Dá para entender que é herança isso daí? Herança. Beleza, olha aí uma questão, tá vendo só? Pode tomar uma na aula? Pode, cara, pode. Inclusive, eu recomendo, bicho. Fica à vontade. Liga a câmera aí e mostra que tá tomando uma na aula. Terceira, da apostila de vocês. Após, olha aí, 2022, a FGV, lembrando que a FGV vai fazer o concurso do TJAP, né? Após amplas investigações, as autoridades competentes lograram entre CPD João Criminoso Contumaz, que praticava inúmeros atos de violência contra suas vítimas, incluindo crianças. Apesar dessa prisão, os comparsas de João, conhecidos como Pedro e Maria, continuavam a praticar crimes. Em razão da dificuldade de localização de Pedro e Maria, embora fosse sabido que João sabia do esconderijo que utilizavam, um agente, olha, vou até grifar, um agente levou aos seus superiores a sugestão de que João fosse torturado para que fornecesse as informações almejadas. Essa ideia, até li a palavra ideia aqui, essa ideia desse agente que levou os superiores, disse, olha, tortura esse filho da puta, para ele dizer onde estão os comparsas. Não se encaixa naquela ideia da bomba relógio, hein? Da bomba relógio lá, que se justifica a tortura de alguém para se evitar um mal maior, é essa coisa aí que a FGV está cobrando. E aí, qual é a resposta correta? Olha lá o que vocês vão responder, bicho. Olha lá o que vocês vão responder. Letra A. A sugestão apresentada. Letra A.
pode ser acolhida apenas mediante supervisão judicial. Pode o Poder Judiciário sair autorizando tortura. Sacanagem, né? Nem com supervisão judicial. B. Pode ser acolhida apenas porque crianças foram vitimadas, ou seja, sei lá, hediondez do crime pode justificar, conforme o texto constitucional, que essa sugestão seja acolhida? Sim ou não? Não. Pô, sacanagem, né? Sacanagem. Infelizmente é triste, né? O que eles estavam fazendo, né? Estavam o quê? Violentando crianças. Mas, conforme o texto constitucional, olha o que vocês vão responder aí, cuidado. C. Não pode ser acolhida, já que é incompatível com a ordem constitucional, é isso mesmo. A gente leu no texto constitucional, olha, para responder, prova. Vocês vão errar na prova, dependendo do que vocês responderem. A gente leu que não será permitida a tortura, não foi? Então, essa sugestão do cara não encontra o quê? Não encontra respaldo no texto constitucional, por isso que a resposta C é a correta, já que ela não pode ser acolhida porque ela não é incompatível com o texto constitucional. Não vou falar mais nada além disso, porque essa é a resposta. D. Somente pode ser acolhida caso João previamente informado de que será torturado. E aí, já pensou se você estivesse nessa situação? Os caras estão falando para você, olha, a gente vai te torturar, então tá de boa. Fica sabendo que você vai ser torturado. Letra E. Pode ser acolhida independentemente de supervisão judicial, desde que a tortura não ultrapasse o limite do necessário. Não, olha, a gente vai te torturar, mas é só o necessário para você falar. Não se esquenta que a gente não vai exagerar. Essa FGV, de vez em quando, né? De vez em quando ela exagera. Mas a letra C é correta, beleza? Beleza. O professor ia marcar a letra E. Ei, bicho, calma lá, olha. Se fosse fazer essa prova, você estava eliminado, olha. Aluno oficial da Polícia Militar. Você ia ser o quê? Um oficial, pô. Aí os caras iam olhar, olha, esse filho da mãe marcou a letra E. Já está eliminado, já está eliminado. Presta atenção. Ah, tem mais questão. Olha aí, presta atenção. Por força do princípio da dignidade da pessoa humana, a pena de morte não é admitida em nenhuma hipótese pela Constituição Federal. Em nenhuma hipótese, não, porra. A gente acabou de ver no caso de guerra, o quê? Guerra declarada. É possível o quê? É possível a pena de morte. Olha aí a caveira da morte, olha aí. Olha aí a caveira da morte. É possível a pena de morte? É possível a pena de morte, olha aí. Em caso de guerra declarada, é possível. Está errado isso daí, está errado. Beleza? Caveira filé, tá bacana a minha caveira. Rapaz. Pensa num cara que desenha bem. Presta atenção. Ainda dentro dessa parte de individualização das penas, bora lá dar uma aprofundada, já que a gente vai fazer alguns cargos de nível superior, né? Então, a gente precisa dar uma aprofundada em jurisprudência. Olha aí, pena de banimento. O que é banimento? Significa expulsão de brasileiro do território nacional. Não pode expulsar brasileiro do território nacional. Expulsão, né? Uma coisa é extraditar o naturalizado em caso de crime comum antes da naturalização e tráfico. Outra coisa é expulsar, dizer, olha, vai-te embora daqui e não volta mais. Isso é banimento. Agora, o estrangeiro, ele pode ser banido, pô. Sei lá, um inglês estava tocando terror aqui. Então, olha, sai daqui, vai-te embora e não volta mais. Está proibido entrar aqui. Isso é banimento. Agora, o brasileiro não pode ser banido. O brasileiro não pode ser banido. Beleza. Ainda dentro dessa parte de penas proibidas, olha aí, ó, STJ, Superior Tribunal de Justiça. A colocação de preso em container viola a dignidade da pessoa humana, incidirá na pena proibida. Que pena, pô? Tratamento desumano degradante. Isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul, pô. Lá não tinha estabelecimento penal para colocar os presos. E aí o pessoal do Rio Grande do Sul, lá do sistema prisional, estava alugando o container e colocando a galera no container, né? Imagina, um container. Container, bicho. Essa porra de ferro. Imagina aqui em Macapá, um container. 3 da tarde. Um monte de gente presa ao mesmo tempo. Sem banheiro, né? Sem banheiro, sem porra nenhuma. Isso é um tratamento condizente, por exemplo, com a legislação penal, com a LEP, Lei de Execução Penal? Não, pô. Inclusive, é em desacordo com a Constituição Federal, porque isso viola a dignidade da pessoa humana e dá um tratamento desumano e degradante, beleza?
Aí o cara impetrou um habeas corpus, só que o próprio STJ disse, não, bicho, ou o Estado, presta atenção, ou o Estado, preços provisórios, ou o Estado providencia um estabelecimento penal adequado, ou coloca todo mundo para casa, prisão domiciliar. E aí foi aceito o habeas corpus coletivo nesse caso, para vocês verem a loucura que é colocar em container, né? Container. Beleza. Ainda dentro dessa parte de penas proibidas, penas permitidas, tem isso daqui, ó. Você já ouviu falar em estado de coisas inconstitucional? Estado de coisas inconstitucional. A pessoa nunca ouviu falar isso. Pois está ouvindo agora, Presta atenção. Quem é que já foi preso aí de vocês? Deixa eu olhar aqui. Quem é que tem cara de que já foi preso? Não vou falar, porque senão a galera vai começar a bagunçar. Mas tem uma galera que pode ser presa ou já foi preso. Quem já foi preso tem a noção de como é o quê? O sistema carcerário brasileiro, não tem? Por exemplo, o sistema carcerário brasileiro, ele, ele, é, ele é bom ou ele é ruim? Ele é o pior possível, ele é um inferno, bicho. O sistema carcerário brasileiro é um inferno. E o STF diz o seguinte, que esse sistema carcerário brasileiro ele vive uma permanente crise. E essa crise eles chamaram de estado de coisas inconstitucional. Por que vocês acham que o STF disse que o sistema carcerário brasileiro vive um permanente estado de coisa inconstitucional? A própria Constituição diz que ninguém sofrerá tortura, tratamento desumano ou degradante. Só que o sistema carcerário brasileiro ele é a representação mais clara de violação dos direitos humanos da pessoa presa. A pessoa presa não pode ter direito. Calma lá. Se você cair no sistema, você vai para o mesmo sistema que está essa galera. O que eu estou falando é de garantias fundamentais. Então, por exemplo, se a Constituição veio de forma bonitinha uma previsão de que não pode ter tratamento, e se o sistema carcerário foi feito para não funcionar, para não garantir o mínimo de direito, o STF disse que o estado de coisa é inconstitucional. Olha, ao julgar a medida cautelar tal, o caso dizia respeito ao sistema carcerário, o tribunal apontou graves, generalizadas e sistemáticas violações de direitos fundamentais da população carcerária. Eu fiz o meu TCC de Direito lá da Unifap justamente baseado nessa parte de estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, né? E aí eu fiz algumas visitas no IAPEM. Às vezes que eu fui no IAPEM foi como pesquisador, não fui preso, não. E aí eu vi o inferno na minha frente, falando sério. Não recomendo ninguém. Então, quando você pensar em ser preso, lembra disso daqui. Então, cuidado. Estou avisando desde já. Ainda, pena de caráter perpétuo. Qual é o limite? De cumprimento de pena privativa de liberdade no Brasil? Qual é o limite? Um pacote anticrime estabeleceu que agora o limite é 40 anos. As pessoas podem ser condenadas, sei lá, 200 anos, né? 200 anos. Né? Não vai cumprir 200 anos de pena privativa de liberdade, não. Ela vai cumprir no máximo 40. Só que como ela foi condenada a 200, aí sim, esses 200 eles servem para outros benefícios, por exemplo, livramento condicional, né? Prisão domiciliar, essas coisas. Progressão de regime. Agora, a pena privativa de liberdade no máximo é 40 anos, justamente porque é proibido no Brasil o quê? Pena de caráter perpétuo, beleza? Essa parte que eu falei agora há pouco, você sabe que é uma medida de segurança. Medida de segurança é o imputável, ele pode receber aquelas penas que tem lá, privação de liberdade, multa, né? O imputável. O inimputável, né? E o Código Penal, ele chama de, sei lá, doente mental, ele chama assim. Mas não é o termo técnico usado hoje. É que o Código Penal usa, por isso eu estou usando. Essa galera, ela não recebe pena de privação de liberdade. Elas têm que ser tratadas num estabelecimento clínico. E elas recebem medida de segurança. E aí? Qual o tempo que a pessoa vai ficar em medida de segurança? Né? Quando eu falo o doente mental, estou falando daquele diagnosticado com doença mental. E é qualquer doença, minha gente. Desde o, sei lá, imagina, desde o psicopata até o serial killer. Tem uma galera que é doente, pô, que é clinicamente doente. Essa galera,
Quanto tempo dura essa medida de segurança? Já que é um tratamento clínico. Quanto tempo? Olha, a jurisprudência diz o seguinte, ó, o limite também é 40 anos. Ou seja, a pessoa pode ficar internada durante 40 anos, assim como ela pode ficar presa durante 40 anos, justamente pela vedação ao caráter perpétuo da pena. Né? E o STJ disse, não, pô, a duração da medida de segurança é a pena máxima abstratamente prevista para o tipo. Por exemplo, sei lá, homicídio, o máximo é 30 anos. Né? Então essa pessoa vai ficar na medida de segurança também 30 anos. Se ela passar de 30 anos, por exemplo, se ela fosse condenada a uma pena privativa de liberdade, ela não passaria de 30. Então, por que a medida de segurança vai passar de 30, beleza? Sabe por que eu estou falando isso? Porque um dia desses me perguntaram em sala o seguinte, professor, e se a pessoa não tiver jeito? Não sei o que vai acontecer. Tem gente que não tem jeito, né? Tem gente que, mesmo com tratamento, não se recupera de uma doença mental, né? Ela é incurável, incurável. E aí, como é que vai ser? O serial killer, ele deixa de ser serial killer com a passagem do tempo? O psicopata, né? Vocês conhecem algum psicopata na vida de vocês? Esse cara, essa pessoa, tem cura? Não sei, isso é uma discussão, outra discussão, uma discussão mais sociológica do que direito constitucional, beleza? Pena de multa, presta atenção. Pena de multa. Você recebeu uma pena de multa, você tem que pagar um valor. Essa pena de multa, ela tem caráter penal, por exemplo, ela pode, que nem o colega lembrou aqui, ó, ela pode levar o seu réu primário para frente, para trás, pode levar? Pode. Se você for condenado por um ilícito penal, mesmo que seja só a pena de multa, já era para você, já era o réu primário, beleza? Só que tem uma galera que diz, não vou pagar porra nenhuma da multa. Beleza, não vai pagar, não está extinta a punibilidade. Foi isso que o STJ disse, olha, ainda que cumprida toda a pena privativa de liberdade, estando pendente o pagamento da multa, não deve ser declarada a extinção da punibilidade do sentenciado. Por que é importante declarar a extinção da punibilidade da pessoa? Sabe por quê? Porque tem uma parte, né? Você foi condenado, você deixou de ser réu primário. Só que depois que você cumpre, extingue a punibilidade, sei lá, cumpriu a pena, tem um período chamado de período depurador, que é 5 anos após cumprida, extinta a punibilidade, passou 5 anos, se você praticar outro crime, você deixou de ser reincidente. É o período depurador, você volta a ser primário. Só que se você não pagar a pena de multa, esse período não começa a contar. Então tem que pagar a pena de multa, beleza? Tranquilo. Ainda dentro dessa individualização das penas, olha, essa daqui é bacana. Artigo 5º. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Beleza? Isso é tranquilo, né? E aí quem vai disciplinar isso é a Lei de Execução Penal, né? Vai definir quais os tipos de estabelecimento prisional, por exemplo, tem a cadeia, tem a colônia de apenado, colônia agrícola, né? Tem a casa de albergado, enfim, tem um monte de estabelecimento penal, né? E aí, estabelecimento penal ele se define pela natureza do delito, né? Por isso que a gente vê o fechadão, né? Vê a galera condenada a crimes, né, hediondos, misturado com a mesma galerinha dele, né? Idade, e aqui a gente diferencia adulto de criança e adolescente e sexo. A gente tem estabelecimentos penais para sexo masculino e sexo feminino. De boa, de boa. Olha o que diz a Constituição, olha como é bonito. É assegurados aos presos respeito à integridade física e moral. Física e moral. Bonito, né? Bonito. O STF disse que é por isso que o estado das coisas no sistema carcerário é inconstitucional, porque de vez em quando esse respeito à integridade física e moral não é respeitado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Dentro do dano moral à pessoa presa, 2 perguntas. Superlotação e falta de chuveiro elétrico pode configurar dano moral o preso? Responde aí. Eu fui preso junto com a Ximena, o Lucas, a Suelen, o Matheus, todo mundo que está aqui na live. A gente foi colocado numa cela
em que tem essas 30 pessoas que estão aqui na live, mas na cela só caberiam 5. A gente está numa cela super lotada. Se bem que não pode homem e mulher na mesma cela, né? Mas, enfim, imagina, vamos imaginar. Cada um que está nessa cela superlotada pode ajuizar uma ação contra o Estado pedindo indenização por dano moral? Pode. O STF ou o STJ, não lembro qual foi, disse que essa indenização por superlotação é válida. Cada preso que tiver numa cela superlotada fica configurado o dano moral, né? Até porque a lei de execução penal não permite superlotação, pô. Então há um descumprimento claro da lei. Mas ganhar a indenização não quer dizer que a pessoa vai ver depois no mundo de maravilha. Vocês sabem como é o sistema prisional brasileiro, né? Outra, falta de chuveiro elétrico, falta. Vocês sabem que aqui em Macapá é quente, né? É quente pra caralho, quente pra porra. Mas tem alguns lugares do Brasil que são o quê? O quê? São frio, pô. São frio pra porra. E aí, a galera tem direito a banho, pô. Apesar de estar preso, tem direito a banho. E aí, aconteceu também num estado desse frio. A galera não tinha chuveiro elétrico para tomar. Imagina tomar um banho às 6 da manhã, naquele frio desgraçado, sem chuveiro elétrico. E aí, foi impetrado uma ação civil, né, dizendo que configuraria dano moral e tratamento degradante e desumano não possibilitar um chuveiro elétrico para os presos nessas situações aí. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Beleza? Por quê? Quanto é que é um chuveiro elétrico, bicho? Chuveiro elétrico é baratinho, pô. Então por que o Estado não dá pelo menos isso, né? Enfim, isso é discussão jurídica, minha gente. Para de, né? Bom, eu já sei que vocês estão espumando aqui, calma. Olha aí, os 50. Opa, chegamos aos 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Parei bem aqui e vou fazer um alerta para vocês. Falou a idade da criança aqui, bicho? Falou em algum momento, até 2 anos, até 1 ano, hein? Não falou porra nenhuma. Falou o quê? Período de amamentação. Quem é que decide período de amamentação? Cara, fui ler isso daí e eu vi que é uma junta médica. Junta médica determinar que a criança precisa ainda ser amamentada pela mãe, ela vai continuar com a mãe. Vai ser mantida ainda, né? Já pensou? Criança de 8 anos ainda mamando? Não, mas estou falando sério. É porque as questões de prova, elas vão falar para vocês uma idade da criança. 1 ano, 2 anos, 6 meses. O texto constitucional não se refere à idade. Ele fala o quê? Período de amamentação. Enquanto a criança estiver sendo amamentada pela mãe, vai ser garantido o quê? Condições para que essa mãe possa permanecer com esse filho até para proteção à maternidade e à infância, né? Proteção à maternidade e à infância e proteção à família. A pessoa, ela teve um direito cesseado, porque o direito à liberdade, né? Ele está pagando uma pena privativa de liberdade. Isso não tira o direito do Estado, né? Não tira o direito dessa pessoa de ter garantido a convivência com o filho. Então, é por isso que o texto constitucional está garantindo para essa presidiária, nessa condição, a convivência com o filho. E o filho também tem direito de convivência com a mãe, né? Isso é um direito fundamental, até para a saúde da criança, para o desenvolvimento da criança. Enfim, vocês me entenderam, né? Beleza. Olha aí a sétima. Sétima questão. Por que eu coloquei 7 aí? Não sei, acho que foi da apostila que eu fiz para algum lugar, tinha 7. De acordo com a Carta Constitucional, assinale a alternativa incorreta. Opa, incorreta. Presta atenção, tá pedindo o quê? Incorreta. Letra A. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral? É texto constitucional. A gente acabou de ler ainda há pouco. Esse é o texto constitucional, né? B. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Também texto constitucional. Ainda dentro dessa parte de individualização das penas. C. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação correto. A gente acabou de ler ainda. Ainda há pouco a gente leu isso. Está pedindo a incorreta. Ainda está tudo de acordo com o texto constitucional. Então, bora ver. D. Constitui crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, Estado Democrático de Direito, certo ou errado? Essa é a letra D.
essa ação de grupos armados, ela é inafiançável, assim como todos aqueles crimes que a Constituição cita, né? Racismo, ação de grupos armados, terrorismo, tortura, tráfico e os hediondos. Beleza. Só que a ação de grupos armados, ela é insuscetível de graça ou anistia? Não. Ela é o quê? Ela é imprescritível. Lembram do ação? Ação é o quê? A ação é imprescritível. Ação de grupos armados e, né, civis ou militares contra a ordem constitucional, Estado Democrático de Direito e racismo. Então, essa é a incorreta, a letra D, né? E essa letra E é o texto constitucional, ó. Justamente naquela ideia que eu falei, ó. Intranscendência da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, a regra é que a pena não passe da pessoa do condenado. Mas a indenização e o perdimento dos bens, eles podem passar para os herdeiros no limite do valor da herança. Beleza? Entendemos isso? Tranquilo. Extradição, bicho. Esse tema, se eu pudesse dar uma dica para vocês e pudesse falar assim, no dia da prova, se você for escolher para levar uma cola, leve esse trecho aqui, né? Leve esse trecho aqui, olha. Nenhum brasileiro, esse brasileiro aqui, ó, está se referindo a brasileiro nato ou naturalizado? Hein? Esse brasileiro aí, nenhum brasileiro não está se referindo, não está especificando. Quando a Constituição fala brasileiro, não está dizendo todo brasileiro, seja ele nato ou naturalizado. Está dizendo, ó, nenhum brasileiro, né? Ele vai ser o quê? Extraditado. Só que o próprio texto constitucional, ele traz uma restrição a essa previsão dele. Diz, olha, salvo quem? Salvo o naturalizado, em caso de quê? Crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Beleza. Não será concedida extradição do estrangeiro por crime político e opinião. Beleza. O que é importante a gente ver nesse 51 e 52? Está esquematizado para vocês nunca mais esquecerem. Olha aí, ó. Brasileiro nato pode ser extraditado? Se cair na tua prova, perguntar, brasileiro nato pode ser extraditado? Você vai responder o quê? Você chama o fiscal e diz, bicho, nunca, cara. Brasileiro nato nunca pode ser extraditado. É isso que diz o texto constitucional. Nessa leitura sistemática, a gente consegue perceber essa conclusão. Brasileiro nato nunca será extraditado. A própria Constituição fala assim, ó, a lei não fará distinção entre brasileiros. E, tá tossindo aí? A lei não fará distinção entre brasileiros, né? Isso o texto constitucional fala. Salvo nos termos desta Constituição. É assim que fala, lá na parte de nacionalidade, né? Ou seja, tem algumas situações que a própria Constituição vai trazer uma diferença entre brasileiros, brasileiro nato e naturalizado. Uma dessas é justamente baseado na extradição. Extraditar é quando um Estado estrangeiro requisita de outro Estado estrangeiro que se mande uma pessoa que foi o quê? Condenada criminalmente naquele Estado que está pedindo, né? Então, por exemplo, o Estado, ele pode... Gente, desliga o microfone aí, que tá dando uma microfonia doida, né? Por favor. Senão eu vou ter que excluir aí da live. Beleza? Quem que tá com o microfone ligado aí, rapaz? Aí. Bora lá. O que é que eu tava falando? Beleza. O brasileiro nato, nem lembro que eu tava... O brasileiro nato nunca vai ser extraditado, mesmo com dupla nacionalidade. Lembra do Robinho, jogador Robinho está condenado na Itália por crime contra a dignidade sexual, né? E aí ele está indo no Brasil de boa. E a Itália pediu ele, manda o Robinho para cá. Só que o Brasil não vai mandar o Robinho porque o Robinho é brasileiro nato. Então o Brasil ele não extradita de forma ativa brasileiro nato. Nunca. Essa é uma distinção entre brasileiro nato e naturalizado. O naturalizado ele pode ser extraditado? Pode. O texto constitucional diz, olha,
crime comum antes da naturalização e tráfico de drogas. O crime comum ele tem que ser antes, cara. Estou reforçando isso porque as questões de prova vão falar o quê? Depois não. O crime comum é antes. O tráfico de drogas que é o quê? A qualquer tempo. E aí tem uma determinação sobre o estrangeiro. Esse estrangeiro, sabia que a extradição ela é feita para o estrangeiro, na verdade, né? Ela é feita para o estrangeiro de forma geral. Ele pode ser extraditado sempre, pô. Sempre que outro Estado pedir para o Brasil, foi pego aqui no Brasil, outro Estado pedir, se o Brasil tiver acordo de extradição, ele vai mandar. Só que tem uma exceção, tem duas, na verdade. Exceto quando o crime for político e o crime for de opinião, beleza? Então, nós temos 3 tipos de crime. 4. Crime comum. Aí você me pergunta, o que é crime comum? É qualquer crime que não seja tráfico de drogas, crime político e crime de opinião. Se não for tráfico de drogas, crime político de opinião, o resto é crime comum. Beleza? Porque tráfico de drogas tem um tratamento e crime político de opinião tem tratamento e são citados na Constituição Federal. Beleza? Então, se na prova vier qualquer exemplo de outro crime que não seja tráfico de drogas, ou crime político ou crime de opinião, é crime comum. Então, beleza? Isso pode possibilitar a extradição do naturalizado? Pode. Quando? Se esse crime comum for praticado antes. Beleza? Tranquilo? E ainda tem mais esqueminha, olha. Indivíduo brasileiro nato jamais será extraditado. Brasileiro naturalizado, nas situações que a gente já viu, e o estrangeiro, né, pode ser extraditado, exceto no caso de crime político ou crime de opinião, beleza? Professor, no caso do Robinho, se ele for para outro país, Argentina, por exemplo, o que acontece? Ele só está seguro no Brasil mesmo, é isso mesmo. O brasileiro, a pergunta é, quando eu falo assim, o brasileiro nato pode ser extraditado, você tem que responder assim, pelo Brasil nunca. Né? Pelo Brasil nunca de forma ativa. Ou seja, é o Brasil mandando um brasileiro. Se esse brasileiro estiver no território nacional, o Brasil de forma ativa jamais vai mandar. Agora, o brasileiro pode ser extraditado de forma passiva, ou seja, em outro país, sei lá, pegou o Robinho, Argentina. O Robinho disse, não, vou fazer umas compras aqui na Argentina. Chegando lá, não é que ele foi preso, porque a Argentina tem um acordo de cooperação com a Itália, e aí a Argentina pode mandar o Robinho para lá? Pode. Por quê? Porque, sei lá, porque pode, né? Porque é só o Brasil, conforme o texto constitucional, que não extradita o seu nacional nato, beleza? Agora, se outro país pegar, é problema do Robinho. Tranquilo? Devido ao processo legal, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. A gente viu isso daqui no princípio do juiz natural, né? A autoridade competente, ela é essencial para dar validade a um processo. Se eu sou sentenciado por uma autoridade incompetente, por um juiz que não seja natural da minha causa, todo o meu processo é o quê? Nulo. Beleza? Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês, porque muitos dos processos judiciais que são anulados por aí, eles são anulados porque tem um juiz parcial. Ou seja, ou que tem um juiz parcial, ou tem um juiz que não é o juiz natural da causa, né? Justamente porque tem que ser a autoridade competente que vai processar. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens, né, sem o devido processo legal. O que é o processo legal? A gente tem, tá aí na tela de vocês, a gente tem 2 perspectivas de processo legal. Processo legal em sentido formal, aquela ideia de processo que a gente tem, que segue todo o rito processual, esse é o processo formal. Para eu ser condenado a pena privativa de liberdade ou perder os meus bens, lógico, lá no Código de Processo Penal tem todo o rito, né? Esse é o processo formal. Olha, as partes podem usar todos os meios lícitos de prova para se defender. Isso, dentro de um processo, tem que ser permitido. E temos o sentido material do devido processo formal. As autoridades, no julgamento das causas, primarão pelo princípio da proporcionalidade. Então, o processo legal, ele tem esse viés formal, de seguir rito, e material,
também que as autoridades que vão me julgar, elas têm que me julgar com imparcialidade, com proporcionalidade, senão elas violam o princípio do devido processo legal. Tranquilo? Tranquilo. Contraditório e ampla defesa, olha aí, ó. Aos litigantes, litigante. Quem é que é litigante? Litigante é geralmente quem está na parte de um processo que tem o quê? Interesses contrários à outra parte. O Ministério Público está de um lado, você está de outro, se defendendo. O Ministério está te acusando de um crime, né? Ele te denunciou por um crime. Você está se defendendo, dizendo que não foi você. Se vocês estão numa relação processual, pode ter certeza que vocês acabaram de se tornar litigante. Por quê? Porque vocês têm o quê? Interesses opostos. Interesses opostos. Tem uma pretensão resistida, é assim que fala, né? Então, se você está litigando num processo judicial e num processo administrativo, e se você está sendo acusado de qualquer coisa, acusado em geral, será assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios de recursos a ela inerentes. E aí você me pergunta, o que é o contraditório, cara? O que é o contraditório? Você já parou para se perguntar o que é o contraditório? Quando a Constituição fala em contraditório, ela está se referindo a quê? Presta atenção, olha aí na tela. Olha aí na tela. Já está dormindo? Acorda aí, acorda aí. Contraditório. Assegura o direito de tomar conhecimento de todos os fatos que estão sendo feitos contra a pessoa. Se o Ministério Público, presta atenção, ele está te acusando de um crime, você, por exemplo, tem que ser citado para tomar conhecimento que você está sendo acusado. A partir do momento que você é dado ciência a você, você tomou conhecimento daquilo que estão te acusando, você acabou de ter o contraditório, beleza? E isso vale para qualquer processo, seja judicial ou administrativo. Você virou servidor lá do Detran. E não é que você estava liberando o carro, recebendo propina para liberar carro do pátio. Não vai fazer isso. Mas você estava fazendo. Dentro de um processo administrativo que instauraram para apurar a sua conduta irregular, você não foi citado para se defender e para tomar conhecimento que tinha um processo contra você, e ao final você foi o quê? Demitido. Você foi demitido sem saber. Primeiro, acabou-se de ferir o quê? O contraditório, porque você não teve ciência daquilo que estão te acusando. Então, é necessário o contraditório para o processo ser válido. E a ampla defesa? Presta atenção. A ampla defesa garante a possibilidade do particular produzir todos os meios de prova o quê? Lícitas em sua defesa. Na defesa, a regra é que a prova seja lícita. Pô. Não vai produzir prova ilícita e querer colocar dentro de um processo. Então, a ampla defesa, ela possibilita que eu, que estou sendo acusado de alguma coisa, que estou litigando, que eu possa produzir provas lícitas para me defender. Beleza? Tranquilo? E esse é um princípio que perpassa por todos os ramos do direito. Se vocês forem estudar direito administrativo, tem lá princípio implícito da administração pública, contraditório e ampla defesa, porque ali é muito essencial para assegurar um processo administrativo limpo. Beleza? Tranquilo? Dentro do contraditório e ampla defesa, tem que decorar súmula vinculante, tem essas 4 aqui, ó. Tem 4 súmulas vinculantes, eu vou só dar uma lida. Não precisa de muita explicação. Súmula vinculante você tem que gravar para a prova. Beleza. Súmula vinculante 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição. Defesa técnica. O que é defesa técnica? É a mesma coisa que ampla defesa? Não. A defesa técnica é aquela defesa feita por advogado. O STF disse, olha, a falta de um advogado num processo administrativo disciplinar não viola o texto constitucional. Ou seja, se você está sendo acusado de alguma falta funcional e tem um processo disciplinar, administrativo disciplinar contra você, você pode, quando notificado, ou seja, quando dado o contraditório, apresentar defesa você mesmo, se autodefendendo, pedir para outra pessoa defender você, um colega de trabalho, ou mesmo pedir um advogado, que é a famosa defesa técnica. Mas a falta dessa defesa técnica não torna o processo nulo. É isso que está dizendo aí. No processo judicial penal,
é necessário que tenha o quê? Defesa técnica por um advogado. Aí você fala assim, não quero advogado. Pois é obrigatório. É obrigatório. Não tenho dinheiro para pagar advogado, pois o juiz vai mandar para a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública vai defender você. Súmula vinculante 14, dentro do direito de defesa. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Se a Polícia Civil está investigando você e tem um inquérito policial já com um monte de provas não, elementos indiciários, né, de que você vai ser acusado de alguma coisa, denunciado pelo Ministério Público, o seu advogado, dentro do direito de defesa, ele tem direito de ter acesso aos elementos já documentados. Já documentados. Por exemplo, se tem uma diligência em andamento, sei lá, tem uma interceptação telefônica, precisa dar conhecimento? Não. Mas aquilo que já está dentro do processo é necessário justamente pelo contraditório à defesa. Súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito e arrolamento prévios, dinheiros ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Se antes, por exemplo, lá no Detran, né, se antes a pessoa que quer recorrer de uma multa tivesse que pagar a multa, o que estaria sendo tirado dela é justamente a possibilidade de ter o quê? Ampla defesa. Por quê? Já a pessoa tem que pagar R$ 5.000 de multa só para depois eu entrar com recurso? Não, isso está errado. Então é inconstitucional exigir depósito. 28, para fechar. É inconstitucional a exigência. Não é a mesma. Como depósito prévio, como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Dá só uma lida nessa parada, só para a gente não perder, dentro dessa parte de contraditória ampla defesa. Provas ilícitas. Opa, tem uma galera que quer ser policial. Olha o que diz o texto constitucional. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Meios ilícitos são aqueles que descumprem alguma norma, seja ela legal ou constitucional, né? Se você obtém, por exemplo, uma confissão através de uma tortura, essa confissão ela pode se tornar uma prova? Pode, uma prova. Só que ela foi obtida por um meio ilícito. Essa é a famosa teoria. Como é o nome da teoria? Teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Teoria dos frutos da árvore envenenada. Né? Se a árvore está envenenada, o que está envenenado também? O fruto, pô. Se a prova foi obtida por um meio ilícito, a prova é o quê? Ilícita. Se ela é ilícita, ela é o quê? Inadmissível, beleza? Professor, aí me perguntaram uma vez, professor, e se a prova ilícita for a única necessária para absolver o réu, ela pode ser admitida? Cara, isso é excepcionalíssimo, mas ela pode. Mas a regra é que ela seja sempre obtida pelo meio que lícito, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Justamente cumprindo a legalidade. Se você, por exemplo, policial militar, passou na polícia, agora já virou policial mesmo, só com o nome na lista. Tem uma galera que já tá assim, né? Já tá dando carteirada de polícia. E aí, você invade uma casa sem mandado judicial durante a noite. E não é caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro, né? E aí, você invadiu a casa. E dentro dessa casa que você invadiu, numa diligência fora dos padrões constitucionais, você encontrou, sei lá, um tablete de maconha. Essa prova obtida, ela pode ser usada, por exemplo, para condenar a pessoa por tráfico ilícito de entorpecente? Não. Por quê? Porque ela surgiu justamente de uma prova obtida por um meio ilícito. A sua entrada foi o quê? Ilícita. Então, ela tem que ser desentranhada do processo. Então, é por isso que hoje em dia é essencial, por exemplo, que as autoridades policiais, elas sigam, por exemplo, o que diz a lei, porque elas podem contaminar algumas provas, pode levar, inclusive, à impunidade. Esse caso era um caso clássico de impunidade. A pessoa é traficante, está com 1 quilo de maconha, 1 quilo de cocaína, só que ela foi achada, né, por um meio ilícito. Então,
Isso torna a prova ilícita justamente pela teoria dos frutos da árvore envenenada. Uma coisa é a prova ser obtida por meio ilícito. Outra coisa, vocês já ouviram falar da expressão serendipidade? Serendipidade. Que diabo é isso, professor? Serendipidade. Bicho, serendipidade é assim. A polícia, ela, sei lá, está fazendo uma interceptação telefônica para investigar um crime relacionado a tráfico de drogas. Só que nessa interceptação telefônica, que foi uma prova, que foi uma diligência obtida por meio ilícito, pediu para o juiz deferiu, está dentro da investigação de tráfico de drogas. No meio da conversa dos traficantes, surge o quê? Surge a informação de outro crime. Surge uma confissão de que o cara estava traficando droga, mas ele confessou que ele fez 10 assassinatos. Ou seja, isso é serendipidade, é a prova encontrada ao acaso. Essa prova encontrada ao acaso, a serendipidade, é possível que ela seja admitida, essa prova encontrada ao acaso, dentro de um processo judicial, por exemplo, pode-se condenar essa pessoa que confessou 10 assassinatos a partir dessa escuta telefônica que estava investigando outro crime, okay? É possível que a serendipidade seja aceita? Então você marca que a serendipidade é aceita. Afinal, a diligência que estava investigando aquele tráfico de drogas não era uma prova lícita, né? Uma diligência autorizada pelo juiz, seguindo todo o regramento, então pronto, se era uma prova lícita, então de boa, pode usar o que foi descoberto. Outra coisa, vocês já ouviram falar em prova emprestada? Prova emprestada. O Saulo mandou um beijo para ti, Sandro. Um beijo na boca do Saulo, que agora ele é rico, e gente rica a gente trata só com beijo na boca. Beleza? Manda outro para ele. Já ouviu falar de prova emprestada? Prova emprestada é o seguinte, prova emprestada é assim, ó. Dentro de um processo judicial, se produz um monte de prova. Imagina só que você, servidor, está sofrendo um processo judicial e que esse processo judicial por um crime ele pode refletir lá num processo administrativo disciplinar que você está respondendo lá no Detran. E aí o pessoal da comissão processante diz, olha, está rolando um processo judicial e tem um monte de prova que o cara estava desviando dinheiro aqui no Detran, lá naquele processo judicial. O pessoal do PAD pode ir lá no juiz e pedir, me dá essa prova, que eu vou juntar um processo administrativo justamente para o quê? Para condenar esse filho da mãe à demissão. Pode essa prova emprestada? Pode. Se a prova foi produzida dentro do processo judicial com contraditória e ampla defesa, pode prestar de boa. Ou seja, só nesse inciso, que é o 56, eu dei várias informações para vocês que não estão escritas aí, né? Tudo decisão jurisprudencial. Anotou todas? Essa aula vai ficar salva. Vai. Amanhã tá lá no YouTube. A galera do YouTube tá assistindo aí, ó. Dá like aí, seu bando de miserável. Dá like aí. Para de negar like. É por isso que as aulas estão parando. Se não der like, se não se inscrever no canal. Tô brincando. Presta atenção. Presunção de inocência. Ou presunção de não culpabilidade. Olha aí, ó. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Beleza? Esse é o princípio da presunção de inocência. Se ninguém foi condenado, se não tiver um trânsito em julgado, quando é que é o trânsito em julgado, bicho? É quando o quê? Acabou a possibilidade de quê? Recurso. Se não tem possibilidade de recurso, trânsito em julgado. Tem ações judiciais que transitam em julgado na primeira instância. Você sabia que depois que você é condenado, juiz de primeira instância condenou, surge para você o prazo da apelação, 10 dias. 10 dias para apelar. Se você está resignado com a condenação, você vai lá em 10 dias você recorre. Se você não recorre no prazo de 10 dias, transitou em julgado. Afinal, você não recorreu. Só que se você recorre, beleza, no prazo de 10 dias, o seu processo ele sobe para um tribunal. Você está recorrendo, o tribunal ele vai julgar o seu recurso, a sua apelação, enquanto ele não julgar, não transitou em julgado. Beleza? Enquanto eu estiver recorrendo, não transita em julgado. Ou seja,
No Brasil, só se considera culpado alguém quando transitou em julgado. Se não tem nem processo, minha gente, ninguém pode ser considerado culpado justamente porque a ideia no Brasil não é ampla acusação, é ampla defesa e presunção de inocência. Olha aí, o STF, fazendo menção à presunção de inocência, afirmou, quando do julgamento do recurso especial tal, que viola o princípio constitucional da presunção de inocência previsto nesse artigo 5º, inciso 57, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito julgado da sentença condenatória. Né? Isso é muito comum nas carreiras policiais, lá na parte de inquérito, né? de investigação social. Né? E aí, o candidato estava sendo investigado e ele tinha o quê? Ele tinha um inquérito sendo inquérito em que ele participava do inquérito como investigado. E ele tinha o quê? Ação penal, ou seja, ele estava sendo acusado de um crime, só que ainda não tinha transitado julgado. E aí, na investigação social, a banca excluiu ele do concurso. Ele ajuizou uma ação judicial dizendo, olha, não posso ser excluído porque eu não fui condenado em nenhum dos casos. Por quê? Porque eu sou presumidamente inocente. O STF disse que é isso mesmo. Não pode, é inconstitucional, cara. Por quê? Porque, olha o texto constitucional, ninguém é considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Enquanto esse texto constitucional, gente, estiver aí, olha o que eu estou falando, enquanto esse texto constitucional estiver aí, não existe, né, se bem que, não vou nem entrar nessa discussão, porque esse entendimento ele mudou várias vezes de 2019 para cá, né? Mas enquanto esse texto estiver aí, por exemplo, você sabia que isso daqui é uma cláusula pétrea e não pode mudar? Então não vai ter mudança nesse texto enquanto ele estiver por aí. Enquanto for essa Constituição, esse texto não muda. Beleza? Beleza. Essa daqui, basta uma leitura. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Se foi preso, você tem a sua carteira de identidade, se apresenta ao delegado. O delegado não vai identificar você criminalmente. Como é que é a identificação criminal? É aquela identificação datiloscópica, né? Você coloca todos os dedos lá naquela ficha e ainda tira a foto na frente de uma régua. Você tira uma foto na frente de uma régua com uma plaquinha. Tem uma galera que tira, não é? Com uma plaquinha. Isso é identificação criminal. Tem uma lei de identificação criminal. Você pode ser levado a ela, se, por exemplo, o seu documento, se você não tiver documento, a sua identidade for dúbia, né? Se for rasurado o documento, essas coisas. Tiver indício de fraude, enfim. A intimidade e ação privada subsidiária da pública. Aqui também basta uma leitura. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. O responsável pela ação penal pública é o quê? É o Ministério Público. E o Ministério Público tem prazo, né? Por exemplo, o crime de homicídio é um crime de ação pública que o Ministério Público tem um prazo para ajuizar, né? A partir do momento que ele recebe um inquérito, ele tem um prazo para ofertar a denúncia. E se ele perder o prazo, surge, por exemplo, para o ofendido, né? Para a vítima ou para a família da vítima, já que às vezes é homicídio, a possibilidade o quê? De ajuizar uma ação privada subsidiária da pública, né? Beleza? Tranquilo. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Esse é o exemplo clássico de que não há princípio absoluto, por exemplo. O dever de publicidade da administração pública é um dever, inclusive é um princípio constitucional. A regra é a publicidade, mas ela pode ser afastada? Pode. Intimidade e interesse social exigirem, beleza? Tranquilo? Justamente porque os princípios não são absolutos, eles são o quê? Relativos. Segue aí, prisão. Ainda dentro dessa parte de prisão, diz assim, ó, ninguém será preso, se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Vou até grifar, vou até passar um marca-texto de verde, porque quem é que manda prender, bicho, com uma ordem escrita e fundamentada? É uma autoridade judiciária, é um juiz, cara. Por quê?
Já vi muita questão de prova falando de autoridade policial ou alguma autoridade administrativa. Quem manda prender por ordem escrita fundamentada, seja preventivamente, seja temporariamente, ou seja, numa condenação definitiva, é quem? É uma autoridade judiciária, é um juiz competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Esse, transgressão militar ou crime propriamente militar, não precisa de ordem de juiz e também não é flagrante delito. Transgressão militar e crime propriamente militar. Situações em que a prisão é possível. Quando é que é possível a prisão? Flagrante delito, ordem escrita e fundamentada do juiz, transgressão militar e crime militar. Beleza? Então, nessas 4 situações, conforme o texto constitucional, é possível a prisão no Brasil. Beleza? Beleza? De boa, tranquilo. Vocês já ouviram falar em audiência de custódia? Alguém que foi preso em flagrante delito, por exemplo, dentro de 24 horas, tem que ser apresentado a um juiz. Para quê? Para passar por audiência de custódia. Justamente para esse juiz ver se essa prisão ela foi ilegal, né? Se a pessoa vai ser solta e responder em liberdade, ou se esse juiz vai dar uma ordem para essa pessoa ser presa preventivamente ou temporariamente. Então, por isso, é importante a gente visualizar a audiência de custódia aqui. Tem várias regrinhas de prisão. Olha como tem regra de prisão. Vou só dar uma lida e destacar alguns pontos essenciais para a nossa prova. Primeiro, você foi preso, né? O local onde você está e o fato de você ser preso tem que ser comunicado o quê? Imediatamente. A prova vai dizer que é dentro de 24 horas. Não. É imediatamente. A quem que tem que se comunicar dessa prisão e o local? Ao juiz e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Aqui no Brasil não funciona aquele negócio de filme norte-americano. Não, você tem direito a um telefonema. Não. É papel das autoridades públicas comunicarem um juiz de que você está sendo preso, comunicar para esse juiz o local onde você está preso, onde você está recolhido. É papel da autoridade pública, geralmente o delegado, que é a autoridade policial, comunicar à sua família. Se você não tiver família, você pode indicar uma pessoa, né, sei lá, um amigo. Você tem um amigo, por exemplo, você pergunta isso em sala. Vocês, agora, hoje, se forem presos, vocês têm um amigo que vocês podem dar aquela ligação e dizer, bicho, me ajuda, eu tô preso. Comunica todo mundo aí, comunica todo mundo que eu tô preso. Tem alguém? Se não tem, arranja, porque é direito seu comunicar. Essa pessoa indicada pode ser o advogado também, não pode? Pode ser o advogado. Professor, se eu não tenho família, não tenho advogado, e agora, quem é que vai ser comunicado? A Defensoria Pública. A Defensoria Pública também é informada se a pessoa não tem representação de que ela está presa, né? Que ela está presa, tranquilo? Essa aqui é bacana. Foi preso. Você tem que ser informado dos seus direitos, entre os quais um dos seus direitos é o quê? Permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e do advogado. Ou seja, o direito de permanecer calado, o direito de não produzir o quê? Produzir provas. Contra quem? Contra si. Você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Si mesmo é pleonasmo, né? Contra si. Contra si. Ou seja, você tem direito de ficar calado. Se o delegado perguntar, delegado, não quero fazer declaração nenhuma. Se o juiz perguntar lá na parte de produção, lá na parte judicial, o juiz, não quero falar nada, não quero nem me defender, né? Inclusive, dentro desse direito de defesa da própria pessoa, a pessoa pode até mentir, pô. Mas se ela não quiser falar nada, ela pode permanecer calada. Além disso, é direito, olha o que eu vou falar agora, é direito da condição da pessoa presa. Vou dar um alerta para vocês que ser preso é a coisa mais fácil possível. É muito fácil ser preso. Então, quando você for preso, usa tudo isso que está aqui a seu favor, pô, né? Não vai dizer, não vai depois ficar chorando. Olha aí, o preso tem direito a quê? Identificação dos responsáveis pela prisão, né? Pela prisão e por seu interrogatório policial. Vocês sabiam que interrogatório policial é um procedimento administrativo, né?
que precisa seguir um rito todinho de identificação de quem está interrogando, né? Dia, hora, se tem testemunha do interrogatório. Sabe por que isso? Porque às vezes as pessoas falam em um contexto de pressão, elas falam em um contexto de violência, né? Elas falam qualquer coisa. E aí, se não tiver todo esse rito, as pessoas podem até confessar coisas que elas não fizeram. Então é por isso que o interrogatório policial é algo muito sério. O STJ, nesse caso, ele já declarou nulo alguns interrogatórios, por exemplo, feitos por policiais disfarçados. Os policiais se disfarçavam e aí, dentro dessa perspectiva de interrogatório, iam lá, colhiam informações e a pessoa dava informações sem saber que estava sendo interrogado. E aí, a pessoa foi condenada com base nesses interrogatórios forjados não, às escuras, e depois impetrou um habeas corpus, e o habeas corpus foi aceito justamente porque a prova era ilícita, porque a Constituição fala que o preso ele tem o direito de saber o momento que ele está sendo interrogado, justamente para ele poder usar seus direitos, por exemplo, que é o de permanecer calado. A prisão ilegal. Prisão ilegal, prisão fora da lei, será imediatamente o quê? Relaxada. Essa palavra é chave. Prisão ilegal se relaxa. E eu falei ainda agora da audiência de custódia. Toda prisão, todo mundo que é preso em flagrante, passa por uma audiência de custódia, justamente para o juiz avaliar se aquela prisão foi legal ou não. Se ela foi legal, o juiz, na hora, ele relata. Não, essa prisão ela não faz sentido. Ela não tem fundamento, então manda embora. Ninguém será levado à prisão, nela mantida quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Basta uma leitura. Agora, esse daqui, ó. Não haverá prisão civil por dívida. Quem é que está devendo aí na live? Que está ainda agora? Meia-noite e pouco. Né? Está estudando para concurso. Quem é que está devendo? Já pensou se você que está devendo? Mateus. Está devendo, né, Mateus? Mateus está devendo. Já pensou o Mateus está devendo para Deus e o mundo? Se ele fosse preso por causa de dívida, o Mateus já estava condenado. Quantos anos, Mateus? Muito, né? Muitos anos. O que diz a Constituição? Então, olha, não haverá prisão civil por dívida. Essa é a regra. Perguntar para você, qual é a regra no Brasil? É que dívida pode levar à prisão? Você diz não. Não haverá prisão civil por dívida. Mas tem duas exceções que você precisa saber, né? Quais são as exceções? Primeiro, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, essa é a famosa o quê? Hein? Quando a pessoa, de forma voluntária, ela se recusa a cumprir uma obrigação alimentícia. Essa é a famosa o quê? É a famosa PA, né? A famosa PA, pensão alimentícia. Se o juiz, qualquer juiz, determinou que você é responsável por uma pensão alimentícia, que a Constituição chama de obrigação alimentícia, e você, de forma inexcusável e voluntária, se recusa a pagar, esse é um caso que pode levar você à prisão. Não pagar pensão alimentícia não é crime. É uma dívida civil. Você precisa pagar um valor, só que pelo viés alimentício, né, por exemplo, de uma criança que você foi determinado que você pague, pelo viés alimentício de sobrevivência daquela criança, né, de sustentação daquela criança, isso, e você está se recusando de forma voluntária a pagar, podendo pagar, o juiz, na hora, ele vai determinar que você vá preso. E você só sai quando paga. Só que tem o texto constitucional e do depositário infiel. Vamos fazer uma reflexão. O que é o depositário infiel? Só para a gente já ir para o final da aula. O depositário infiel, dentro de um processo judicial, tem alguém que é um depositário. Imagina que a gente está litigando um bem, eu e a Ximena, né? A Ximena, ela vendi um carro para ela, mas ela não me pagou o dinheiro. E aí, eu ajuizo uma ação judicial de cobrança e a gente está litigando esse carro. O juiz diz, não, presta atenção. Como vocês estão litigando o carro, vou dar para uma terceira pessoa, enquanto tem esse litígio, para ele ficar com o carro. Ele guarda o carro lá. Quando vocês se resolverem,
de quem for o carro, eu dou o carro. Essa terceira pessoa é o quê? O depositário fiel. Se ele, né, não dá fim no carro, né, só guarda o carro, ele é depositário fiel. Mas imagina só que o cara diz, pô, tô com um carro aqui na minha garagem. Sexta-feira à noite, vou fazer o seguinte, vou dar uma volta na cidade, né, dar uma passeada ali na orla, né? E aí, o cara não é que no meio da madrugada, ele capotou o carro, que ele era depositário, e aí quando o juiz, beleza, o carro é do Sandro, porque a Ximena tá enrolando e tal, né? Deixou de pagar a caloteira, carro é do Sandro. Aí ela chama o depositário, diz aí, depositário, me devolve o carro que eu vou dar pro verdadeiro dono. O cara diz, não tem carro mais. Deu perda total. Nesse momento ele se tornou o quê? Depositário infiel. Antes, era possível, o texto constitucional diz, olha, nesse caso, dessa pessoa que é depositário infiel, ele pode ser preso? Pode. Só que agora tem uma súmula vinculante, vou passar essa questão, súmula vinculante 25, que diz, olha o que diz a súmula vinculante 25. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Gravou isso? A ordem constitucional hoje não aceita a prisão do depositário infiel. Beleza? Hoje em dia, no Brasil, só pode ser preso por dívida no caso de quê? No caso de quê? Pensão alimentícia. Por quê? Porque a súmula vinculante diz, olha, é ilícita. Mas presta atenção que a súmula não disse, é inconstitucional. Por quê? Olha lá o texto constitucional. Não continua aqui, ó, o texto constitucional? Continua. Tá lá no texto. Professor, e por que deixou de ser lícito? Porque essa norma, bicho, ela não é autoaplicável. Ela precisa, por exemplo, do Código Civil determinando o que é ser depositário infiel, né? O que é ser depositário e depositário infiel. Ou seja, precisa de uma norma para regulamentar. Essa é uma norma de eficácia o quê? Limitada. Beleza. Só que veio o Pacto de São José da Costa Rica. Já ouviu falar no Pacto de São José da Costa Rica? E lá no pacto, esse pacto, que é um Tratado Internacional de Direitos Humanos, o Brasil, ele assinou e ratificou. E lá nesse pacto diz que é ilícita qualquer que seja a modalidade de depósito. Beleza? Ou seja, o pacto, ele adentrou no ordenamento jurídico brasileiro, ele não revoga, não atinge o texto constitucional continua o mesmo. Mas as normas infraconstitucionais, olha, normas infraconstitucionais, o pacto entrou bem aqui, ó, e está a Constituição Federal. O pacto ele entrou bem aqui, ó. E as leis estão aqui embaixo. O pacto ele fez o quê? Ele, de forma tácita, revogou as leis infraconstitucionais. Ou seja, toda a parte que tratava da prisão do depositário infiel lá no Código Civil foi paralisada pelo Pacto de São José da Costa Rica. E aí o STF diz, olha, é ilícita, por isso que é ilícita, porque a gente não tem mais lei disciplinando isso, beleza? Agora só pode perder como pensão alimentícia da prisão. Cuidado, para com esse negócio de não pagar a pensão. O juiz já determinou, pô, paga R$300, aí o cara não paga, pô, vai pra orla. Só lá no Detroit gasta 400, aí não quer pagar. Presta atenção, essa última parte, ela é texto constitucional. Vocês deem uma lida, é essencial. Primeiro, erro judiciário. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Tranquilo. O Estado errou contra alguém, né? A pessoa foi condenada no lugar. Foi o irmão que praticou o crime. A pessoa foi condenada no lugar do irmão. Erro judiciário. Pode ser indenizado? Pode. E aquela galera que fica presa além do tempo? No Brasil, tem gente que fica presa além do tempo? Porra, que mais tem. Olha aí. São gratuitos para os reconhecidamente pobres. Vou destacar isso daqui, ó. Olha essa expressão, reconhecidamente pobre, na forma da lei. O texto constitucional fala assim, ó, para os reconhecidamente pobres. O que é gratuito? Registro civil de nascimento e certidão de óbito. A galera sempre brinca, todo professor de constitucional fala isso, que é o direito do pobre nascer e o direito do pobre o quê? Morrer, que é de graça, né? Mas só para o pobre, né?
Gravou isso daí? É para o reconhecidamente pobre. Porque é muito comum, por exemplo, as ações de habeas corpus, olha, são gratuitas, as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Esse inciso de baixo, por exemplo, ele não fala nada de reconhecidamente pobre. Ele está dizendo, olha, o habeas corpus e o habeas data são de graça para todo mundo. O que é para o reconhecidamente pobre de graça? O quê? Registro civil de nascimento, certidão de óbito e aula do professor Sandro à sexta-feira à noite. Para o reconhecidamente pobre é de graça, beleza? Tranquilo? Olha aí, para fechar. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Dá uma lida nisso. Razoável duração do processo. Não quer dizer que o processo tem que ser o mais curto possível, porque tem assuntos que são complexos, né? Tem assuntos que são muito complexos. Então, o que é razoável num caso pode ser não razoável no outro, dependendo do caso. É o caso que vai dizer o que é, o que não é razoável. Beleza? E aí, para fechar, o artigo 5º tem, tem essa parte aqui, ó. Não. Antes de fechar o artigo 5º, preciso fazer 2 alertas. Esse primeiro alerta, vocês estão vendo aqui, ó, emenda constitucional de quando? De que ano é isso daí? Que ano da nossa graça do Senhor Jesus? Ano de 2022. Ou seja, é uma emenda constitucional. A emenda constitucional 115 de 2022 colocou o inciso 79 no texto constitucional. Esse texto é desse ano, bicho. Ou seja, foi incluído no texto constitucional mais um direito fundamental esse ano. Uma garantia fundamental. Beleza? Esse é mais um direito fundamental inserido. E aí, todo mundo pergunta assim, ó, o artigo 5º é cláusula pétrea? É. Ou seja, não pode ter uma emenda à Constituição tendente a abolir. Mas o artigo 5º, como cláusula pétrea, ele pode sofrer modificação? Pode. Tanto que aqui em 2022 ele sofreu uma modificação. Mas vocês perceberam que é uma modificação ampliativa, ou seja, aumentou-se o número de direitos fundamentais e não se diminuiu. Para aumentar, pode, né? Para aumentar, pode, mas para diminuir não pode, porque aí seria o quê? Afronta a cláusula pétrea. Ou seja, essa emenda constitucional de 2022 nunca foi cobrada em prova ainda. Então, fica atento. O que diz? Olha, é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, dados, proteção de dados pessoais, proteção. É o que agora? É um direito fundamental. Inclusive onde? Nos meios digitais. Inclusive tem uma lei sobre isso. Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive está no edital do DETRAN, a Lei Geral de Proteção de Dados, justamente regulamentando essa proteção que é prevista já aqui no texto constitucional como direito fundamental. Modificação recente. Se é modificação recente, você abre o olho assim, ó. Abre o olho aí. Quem é que tem um olhão grande aí? Abre o olho bem assim, porque, cara, tá na cara que isso pode ser cobrado. Beleza? Lá na parte do final do artigo 5º, tem o inciso 3, o inciso não, parágrafo 3, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Não trouxe o parágrafo 1º e 2º, porque é só você dar uma leitura. Trouxe o quê? O 3º e 4º. Terceiro, o 4º, o Brasil submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, é o famoso TPI, beleza? Cuja criação tenha manifestado adesão. Essa daí foi incluída pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Olha, mais uma ampliação dos direitos fundamentais. Ou seja, o Brasil está na jurisdição do TPI. Mas o que eu quero, para fechar a aula, alertar vocês. Esse parágrafo 3º aqui, ó, esse é muito cobrado em prova. Muito cobrado em prova, minha gente. Muito cobrado. Diz, olha aí, ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, é o famoso Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes ao quê? Emenda constitucional.
tem que saber isso. Isso cai tanto aqui em direito constitucional como lá em direitos humanos, que é a constitucionalização dos direitos humanos, daqueles tratados internacionais, convenções que tratam de direitos humanos. Se eles forem aprovados com rito de emenda constitucional, eles serão o quê? Equivalentes à emenda constitucional. Como isso se esquematiza? Presta atenção. Assim, ó. Essa é a pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro. E aí a gente tem aqui e aqui. Se divide assim, ó. No topo, Constituição Federal, mais emenda constitucionais, mais tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com rito de emenda constitucional. Foi isso que a gente viu. Qual é o rito de emenda constitucional? Olha aí, ó. Em 2 turnos, ou seja, nas 2 casas, no Senado e na Câmara, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, aí será o quê? Equivalentes à emenda constitucional. Então, esse daqui, ó. Esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado com rito de emenda, ele é o quê? Ele é equivalente à emenda constitucional. Beleza. Só que nós temos outro tipo de tratado. Aqui, bem aqui, ó. Nós temos o quê? As normas com status supralegal. Que são o quê? Essa norma supralegal é o quê? Tratados internacionais de direitos humanos aprovados sem o rito de emenda. Beleza? Então, eles ficam abaixo da Constituição. Esse de cima aqui é o bloco de constitucionalidade. Constitucionalidade. Beleza? Abaixo da Constituição, nós temos os Tratados Internacionais de Direitos Humanos aprovados sem o rito de emenda. Ou seja, eles ficam abaixo da Constituição, mas ficam acima das leis. As leis aqui, ó. Leis. Ou seja, eles têm o quê? Status o quê? Supralegal. E aqui nós temos os atos secundários, que são os atos administrativos, né? Beleza? Mas fique atento a isso daí. E principalmente essa parte dos tratados internacionais de direitos humanos serem equivalentes à emenda constitucional. Tranquilo, de boa, na lagoa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só fechar com essa questão e aí a gente fecha a aula. Pedro, 2022, você faz a Amazônia. Pedro possuía uma dívida e tinha receio de ser preso caso não realizasse o respectivo pagamento. Por essa razão, procurou um advogado e consultou sobre a possibilidade de seu temor de se concretizar, consequente a vir a ser preso. Você que tem uma dívida, você tem o temor de ser preso, já pensou? Todo mundo que tem dívida. O advogado respondeu corretamente que, de acordo com a ordem constitucional brasileira, Pedro não poderia ser preso por dívida, qualquer que seja a origem da obrigação jurídica, não. Em caso de dívida relacionada à pensão alimentícia, a famosa PA, a pessoa pode ser presa. Não tem lá o salvo. Não haverá prisão civil por dívida, salvo no caso de não pagar a PA ou depositário infiel. Só que o depositário infiel, a gente viu lá, com a súmula vinculante 25, que não é possível mais nenhuma prisão dessa. Então, a ordem constitucional brasileira não aceita prisão de depositário infiel. Beleza? Letra B. Poderia ser preso apenas se deixasse de pagar, de modo voluntário e inexcusável, dívida de obrigação alimentícia. É isso mesmo. Letra B. Letra B corretíssima, porque não pagou a pensão alimentícia, então vai ser preso. Professor, eu estou com uma pensão alimentícia de 3 meses já. E, bicho, vai pagar logo, que daqui a pouco a polícia vai bater na tua porta. Sei. Poderia ser preso apenas se não pagasse dívida de obrigação alimentícia, ok, de modo voluntário e inexcusável, ou fosse depositário infiel. Cara, isso estaria, presta atenção, isso estaria certo se não tivesse a súmula vinculante 25. Apesar do texto constitucional prever essa possibilidade, hoje não é possível de acordo com a ordem constitucional. Então, essa daqui está errada, porque não pode a prisão de depositário infiel em nenhuma modalidade de depósito. É a súmula vinculante 25. D. Poderia ser preso por dívida caso a condenação fosse imposta à autoridade jurisdicional e não fosse pago o respectivo valor? Não. Poderia ser preso apenas se deixasse de pagar de modo voluntário e inexcusável dívida tributária? Não, tá doido? Matheus falou, estou lhe devendo uma Heineken, professor. Pela aula, valeu, você é o cara. Bicho, vou te cobrar essa Heineken. Olha que eu gosto de Heineken, bicho.
cara que me promete Heineken tem que pagar. Opa, ainda tem mais uma para fechar, dessa vez, para a gente ir curtir a sexta. Lembrando que amanhã é sábado, bicho, sabadão. Olha aí, marque a alternativa correta sobre os direitos e deveres individuais e coletivos conforme a Constituição da República Federativa do Brasil. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, levando em consideração apenas os critérios de natureza do delito e do sexo do apenado. Faltou mais alguma coisa aí? Hein? Faltou mais algum critério de cumprimento da pena? Faltou qual critério, bicho? Faltou o critério de idade. Idade. Não é apenas esses dois aí. Então tá errada. Bem, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos desde o nascimento até a criança completar 1 ano de idade. Falei, alertei vocês sobre esse negócio de 1 ano. É o período de amamentação, bicho, amamentação. Enquanto a criança estiver mamando no peito da mãe, tá lá. C. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial? Não, pô, pelo juiz, pô, pelo juiz. É juiz que libera a galera. E aí, letra D, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Texto condicional. Fechamos a aula por aqui. Beleza. Fechamos a aula por aqui. Fechamos o artigo 5º. Olha aí. O local onde você vai trabalhar, Detran, coloquei aí, mas também a gente pode trabalhar no TRT8, pode trabalhar no TJAP, pode trabalhar na Polícia Militar, lá no CFO, pode trabalhar no ESF, pode trabalhar onde você quiser, que agora tem um monte de concurso, mas bora focar aqui no Detran, tem um monte de vaga, né? Tá de boa para a gente conquistar essa vaga. Então, vamos lá, vamos estudar, a gente não pode perder tempo, e quanto mais a gente estuda, mais próximo a gente fica do quê? De assumir essa vaga, que é a nossa meta, beleza? Então, obrigado pela atenção de vocês. Vou parar a gravação, porque senão a galera do YouTube fica reclamando que eu fico falando besteira no YouTube. Então, parei a gravação. Até a próxima aula.